Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Base Forte. E hoje o tema do nosso episódio é relacionado ao cérebro. Hoje a gente vai falar sobre como o nosso corpo aprende e guarda memórias, como o nosso corpo aprende e guarda comportamentos. Então, como tu pode usar a tua memória e o teu aprendizado para ter uma performance melhor na vida. Fica aí até o fim, que a gente já volta logo logo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu estou aqui com o meu amigo Sandro. E aí, meu amigo Sandro, tudo bem? E aí, Rodrigo, mais um dia aqui e hoje um tema bem interessante, hein? O tema é um tema que permeia as nossas vidas, né? Como que a gente aprende, né? Então, vai envolver muito cérebro, muita neurociência, é um conteúdo bem legal, um conteúdo de fácil entendimento, mas de difícil aprendizagem. Mas primeiro, né, a gente sempre tem a palavra do nosso patrocinador. A gente está aqui no Estúdio Soul. Mais uma vez, estúdio maravilhoso. Cada vez que a gente chega aqui, tá melhor, né? Cada vez que a gente chega aqui tem uma novidade, um microfone novo, uma câmera nova. Isso é legal porque o conteúdo consegue chegar até vocês, né? Que estão nos ouvindo e nos assistindo de uma forma bem profissional, que é o nosso intuito. Não fazer qualquer coisa ou entregar qualquer conteúdo, é fazer algo bem profissional, de alto nível. Né? E hoje, além do Estúdio Soul aqui estar nos recebendo, a gente vai começar um quadro, né, que é do nosso patrocinador, Detox 40. E o nome do quadro é Desafie-se com Detox 40. O que é isso? A gente desafiou os proprietários aqui do Estúdio Soul, que é o Guilherme e a Letícia. Oi, gente, aqui é a Letícia. E aqui é Guilherme Soares. E nós fomos desafiados a fazer o Detox 40. Detox 40. Hoje, dia 1º de setembro de 2022. Importante, hoje não é segunda-feira. Hoje é quinta-feira. E nós fomos desafiados por quem? O pessoal do Base Forte, Rodrigo e Sandro. Nos desafiaram e a gente aceitou. Geralmente a gente está por detrás das câmeras. Hoje a gente está colocando a cara aqui para fazer esse desafio. E pra gente o maior desafio de fazer um desafio como esse, colocar hábitos saudáveis na nossa vida, é que a nossa rotina ela é muito doida. Às vezes a gente começa a trabalhar às 6 da manhã, termina meia-noite, outro dia começa em outro horário. Então a gente vai assim, ter que conseguir colocar esse tempinho do detox dentro da nossa rotina e principalmente cuidar da alimentação. E com isso a gente pode contar com o Rodrigo, que já está dando algumas dicas, e com todo o programa que tem lá no Detox 40. Bora lá, então? Bora. Nos vemos daqui 40 dias. A gente já fez foto. Já pesou e já mediu a circunferência. E tá grande. Tá. Bora diminuir isso aí. Vamos comprar uma segunda fita para emendar. Bora lá, então? Bora. Nos vemos em 40 dias. Foi. A gente chamou eles para participar do desafio, né? E esse quadro é sobre o quê? Sobre emagrecimento. Então eles vão começar hoje, fazer os exercícios em casa com o peso do corpo, né? Hoje é o segunda ou terça que vem, a gente ainda não acertou esse detalhe, mas e aí a gente vai mostrar para vocês a avaliação deles antes, como eles ficaram, quando começaram o desafio, como eles estavam, e vai mostrar para vocês depois dos 40 dias como eles ficaram. Por quê? Porque o nosso intuito como Base Forte, nosso intuito é fazer com que as pessoas mudem sua vida através de disciplina, de bons hábitos, disciplinas corporais que são exercícios, alimentação forte, exercício forte, treino forte, saúde forte. E sobre os bons hábitos, né, sobre ter saúde, e o emagrecimento permeia esse tema. É impossível tu falar em saúde, em uma vida plena, se tu falar em gordura e falar em sobrepeso, em obesidade, não tem como. Então, o exercício é um dos pilares do nosso podcast, que é o Base Forte. É fazer com que tu em casa, né, tu que está ali nos assistindo, nos ouvindo, crie uma disciplina mental para que tu consiga sair de uma vida média, né, para ter uma vida com uma performance melhor. Para ter uma vida em que tu vai conseguir performar numa linha maior do que tu tem performado, com uma saúde melhor, com um corpo melhor. Então, hoje a gente vai começar com esse desafio, tá? São exercícios que eles vão fazer em casa com peso corporal, que é o que o Detox propõe, que seja um custo-benefício bom, né? Que tu não precise se deslocar, que não seja algo que vá atrapalhar muito a tua rotina, que seja algo que tu possa encaixar facilmente na tua rotina.
E aí E daqui nós 40 aqui vamos acompanhar, né? A partir do dia que esse episódio for ao ar, que vai ser provavelmente lá pelo dia 5, eles vão começar o desafio. E aí a ideia é eles fazerem esses 40 dias, eles vão aparecer aqui em determinados períodos aí do processo, e aí a gente vai ter o acompanhamento em tempo real aí da evolução deles no a programa. gente vai ficar trazendo, né? As avaliações, as fotos, quantos quilos eles perderam. Isso tudo para motivar quem está nos ouvindo e nos vendo a sair da inércia, né? Sair de uma vida sedentária, de uma vida doente, de uma vida muitas vezes até depressiva e performar um pouquinho melhor na vida, colher melhores resultados. Beleza? Maravilha. Vamos lá então. E aí, meu amigo Sandro? Vamos começar Rodrigo, então. a primeira pergunta é, como é que tá a tua memória? A minha memória? Minha memória não tá... sei lá, eu não sei como avaliar ela, né? A minha memória ela é muito testada no meu dia a dia, para cumprir os meus horários, para cumprir os meus compromissos. Tu é uma pessoa que pagar esquece minhas muito contas. de coisas, de eventos, de aniversários, enfim. Cara, eu acho que não só eu, mas como todas as pessoas, elas lembram do que é importante, né? A gente vai aprender sobre isso. Se tu tá ouvindo alguma coisa, mas tu não tá com teu foco naquilo, não funciona. Tu não vai aprender. Por exemplo, a Aline reclama muito que eu não lembro nada do que ela fala. Então, talvez é um sinal de que eu tenha que prestar mais atenção no que ela fala, né? Porque Pode se ela ser. falasse, se eu tivesse prestado atenção 100% no que ela fala, eu ia lembrar de tudo. Pode ser. E hoje aqui nós vamos tratar do que? Nós vamos tratar de como é que a memória se forma, como é que a gente pode otimizar a nossa memória e como a gente pode usar isso em nosso favor, né? E melhorar aí no quesito da vida, né? Porque a memória, ela é importante para a gente, né, crescer profissionalmente, né, crescer como ser humano também. Às vezes as pessoas acabam, né, estudando, lendo livros e tudo mais e não conseguem reter aquele conhecimento, não conseguem usar o conhecimento que acabam aprendendo ali ou acabam, né, desenvolvendo naquele período ali, vão esquecendo ao longo do tempo e às vezes nem sabem por que isso acontece e também não tem uma ideia de como é que funciona para manter isso. Isso aí a gente vai tratar muito hoje. A gente sabe que assim, o músculo, quando é submetido a um esforço, ele hipertrofia, ele aumenta de tamanho. E é consenso na neurociência, né, do que a gente tem estudado, eu e tu temos estudado muito sobre neurociência, muito sobre comportamento, é consenso, a gente já sabe na neurociência que uma determinada altura da vida, o nosso cérebro, ele começa a perder neurônios. Os neurônios começam a morrer. Né? Conforme a gente vai envelhecendo, muitos idosos chegam ao ponto da demência, por exemplo, do Alzheimer, que também são mortes, né, de células neuronais. Sim. Em determinadas regiões do cérebro, como por exemplo o hipocampo, o córtex pré-frontal, que são moduladores do nosso comportamento. Sabe aquela avó que tu vai na casa dela e ela solta aquele palavrão, ou pô, que feio que tu tá hoje, já não tem mais aquele filtro, né? O idoso, muitos idosos não tem mais aquele filtro, e daí fala assim, pô, mas a avó já tá ficando desbocada. Não é isso. O que acontece é que em uma determinada fase da nossa vida, os neurônios, principalmente do córtex pré-frontal, que acaba sendo um modulador, um inibidor, sabe? Eu tenho vontade de falar um palavrão, mas opa, eu tô aqui no Estúdio Soul, eu tô aqui falando para algumas pessoas, centenas de pessoas que nos ouvem, eu não vou falar, né? Esse palavrão vai ficar feio. O córtex pré-frontal, ele dá uma freada. Para as pessoas terem uma ideia, córtex pré-frontal é aquilo que a gente perde quando bebe, né? É aquilo que nos inibe, exato. né? É Então, por isso que o bêbado fica mais corajoso, pô, fala alto, grita. Ou a pessoa quando tá lá, quer chegar na menina e tudo mais, né? Vou beber um pouco para me soltar. Então é isso aí, o córtex pré-frontal que está sendo liberado. O álcool vai no córtex pré-frontal, ele inibe um pouquinho a ação, a atividade do córtex pré-frontal. Então aquela pessoa que é tímida, às vezes ela fica mais soltinha. Por quê? Porque ela inibiu uma ação no cérebro. E nessa região dos idosos, por exemplo, os idosos que estão nos assistindo, que estão ali acima dos 60 anos, né, tá perdendo já. E vai chegar lá na velhice com bem menos neurônio nessa região e uma atividade muito menor. Por isso que o idoso acaba ficando desbocado. E aí, qual que é a disciplina, né? Tu acabou de falar assim, para performar melhor na vida, para melhorar o seu aprendizado. As pessoas não têm o costume de estudar. Principalmente em determinada fase da vida, pode prestar atenção. É difícil a pessoa pegar um livro para ler. E não uma leitura, que é uma leitura assim, eu estou lendo aqui o livro, eu estou lendo a TV, eu estou cuidando do filho. Leitura suave, que se fala, né? Porque essa leitura não é a leitura do aprendizado. Para te aprender,
O corpo precisa de uma ferramenta tua, que é o teu foco, ou seja, toda a tua intenção, toda a tua motivação, todo o teu foco naquele momento. Eu fiz o curso do Edlin esse final de semana, né? Neurociência e Comportamento, sem dúvida foi o curso transformador. Ele fala aquele estudo que tu chega a ficar com um suor embaixo do braço, assim, tá? Não que tu tá lendo para passar tempo, não, tu tá lendo ali, tu tá quase guerreando contra o livro, né? Porque tu tá querendo realmente absorver aquilo lá que o autor tá te passando. Isso é um foco verdadeiro, né? E esse foco verdadeiro é o que faz a gavetinha lá do cérebro, que a gente vai explicar daqui a pouco, abrir, guardar esse conteúdo e memorizar. Não existe aquela ideia da multitarefa, né? Tem as pessoas às vezes, que acham que é multitarefa, né? Que a pessoa consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade nada fica retido, né? Exatamente. A gente tem vários níveis de memória, para falar a verdade, né? A gente tem memória de trabalho, a gente tem memória de curto prazo, memória de longo prazo, né? Acho que não cabe aqui a gente aprofundar muito nessa questão, né? Porque é uma questão muito complexa também e seria uma aula aqui só para falar dos tipos de memória, né? Então, mas não é o nosso objetivo aqui. Mas para as pessoas entenderem, assim, que a gente até consegue, de certa forma, né? Trabalhar ali com aqueles multitarefas, né, e fazer algumas coisas de maneira até, de certa forma, independente ali e ter um certo êxito ali naquilo que a gente faz, mas no geral não funciona assim, o cérebro não trabalha assim, multitarefa quando tu precisa aprender algo, né? Então, se tu tá ali no momento que tu tá sendo exposto a uma atividade nova, um conhecimento novo, se tu não tá focado naquilo, tu não vai aprender nada daquilo, tu vai reter o mínimo possível, né? E isso as pessoas que estudam memória, que estudam a parte do aprendizado, né? Eles dizem assim, a nossa memória que a gente aprende ali, que a gente estuda, ela dura 24 horas. E em uma semana, se tu não reviu aquilo que tu aprendeu, se tu não praticou aquilo, se tu não trabalhou mais em cima daquilo, em uma semana tu já não tem mais memória nada daquilo. A memória é residual, só alguns poucos focos, né? Uma memória residual, ela não é guardada no nosso cérebro, né? Tu tem aquele conhecimento quente que se fala que é o que é o conhecimento quente? Aquilo que tu acabou de ter contato. Ele fica quente no teu cérebro por um tempo, mas para ele dorsalizar, para virar um hábito, como a gente vai explicar daqui a pouco, tu precisa repetir. Então, cara, tu que tá ouvindo o episódio, tu pode até sair do episódio agora, não faça isso, por favor, mas pode até sair do episódio agora. Se tu tiver foco no negócio, né, e repetição, é tudo que o cérebro precisa para formar uma memória. Tu precisa ter foco naquilo que tu está se dedicando e tu precisa repetir. Existe até eu vou pedir pro nosso estagiário aqui, que também vai entrar no Detox 40, né? Estagiário, bota as figuras do cérebro aí. E aí tu que tá no Spotify não tem problema. Você tá fazendo tua caminhada, você tá fazendo tua corrida, ouvindo podcast, fica aí fazendo tua caminhada. Depois tu abre o YouTube e dá uma olhada no nosso cérebro aqui, né? O nosso cérebro tem o córtex, que é a maior parte do nosso cérebro, né? Daí tem o córtex pré-frontal, enfim, que é mais anteriorizado ali, que é esse filtro que o Sandro acabou de dizer, né? Que é quando tu bebe, por exemplo, diminui a atividade do córtex pré-frontal, que é anteriorizado ali. E o córtex seria o nosso HD, né? É onde onde guardam as nossas memórias. Ou seja, para ti ter uma memória, para ti ter uma performance num concurso público, para ti, Sandro, que passou na medicina, tu precisa repetir. Em um determinado momento, essa memória ela é guardada no HD, que é o nosso córtex, né? Só que a memória quente, ela é toda concebida no sistema límbico, que é o sistema emocional. Então, ali fica uma memória de hoje. Por exemplo, eu aprendi, tive contato com um conteúdo novo, tive contato com uma matéria nova, eu quero performar melhor na minha vida, eu quero ter uma memória melhor, isso eu vou precisar para o meu trabalho, eu vou precisar para passar num concurso. Então, eu tive esse pensamento, eu preciso melhorar a minha memória. Então, hoje eu vou começar a estudar, tá? Esse é o primeiro exemplo. Comecei a estudar, tive contato com conteúdo, sistema límbico, né? Ele está recebendo o estímulo que está passando, o sistema límbico ele é capaz de ele identificar o que está acontecendo fora de ti e aí ele internaliza isso, né? Para dar um exemplo melhor e até para ser um pouquinho mais técnico, existem alguns tipos, eu vou falar sobre 2 tipos de neurônios no nosso corpo, né? Que são os neurônios sensitivos. Por exemplo, tu acordou, aí tu abriu a janela da tua casa, aí tu botou o braço para fora. Ocorreram diversas sensações, né? Os neurônios sensitivos reconheceram que o ambiente está passando calor, por exemplo. Está quente hoje. Daí os neurônios sensitivos levam essa informação para o nosso cérebro e os neurônios motores falam assim, então eu vou executar uma ação. Qual a ação que é? Não vou me vestir com muita roupa, eu vou sair com uma roupa leve, porque está calor na rua.
Tudo isso são conexões neuronais, né? Não são sentimentos, são conexões que os neurônios fazem para que a gente entenda e reconheça o ambiente. Então, por exemplo, eu vou falar sobre emagrecimento agora. Eu tô com vontade de comer doce, aí eu como doce. Aí o estagiário bota lá de novo o cérebro, por favor. Aí eu comi doce, tá? Eu peguei e comi esse doce. Aí meu sistema límbico reconheceu, né? Opa, eu comi doce. Isso daí não é comportamento ainda, né? E eu sou uma pessoa magra. Só que daí eu comecei a repetir aquele comportamento. Eu comi doce, eu comi doce, eu comi doce, eu comi doce. Existe uma região no nosso cérebro que se chama núcleo accumbens, né? Que se chama estriado, que é o estriado ventral e o estriado dorsal, né? O nosso estriado faz isso, ele reconhece muito prazer e recompensa. Ele é responsável por buscar recompensa. Ele que te dá aquela vontade assim de, poxa, eu quero um salário maior, eu quero uma comida melhor, eu quero um carro melhor. O estriado ventral, ele anseia por recompensa, né? E quando dorsaliza essa recompensa, vira um hábito. Só que para dorsalizar, né, para recompensa, para o engrama neuronal, que é a gaveta da nossa memória, que vai construindo a memória, ele sair do estriado ventral para ele ir para o estriado dorsal, leva tempo. Por isso que tu tem que ter foco naquela tua recompensa. Por exemplo, quero passar num concurso, estou estudando. Se tu desistir rápido, não vai dar tempo de dorsalizar esse estímulo, esse engrama neuronal, que é essa gaveta. Até eu botei aí, estagiário, tem um outro cérebro aí que é com a gaveta. O que acontece? Quando aí tu estudou, aí naquele dia teu cérebro ali no teu estriado, ele formou essas gavetinhas de conhecimento. Só que para passar para essa gavetinha de conhecimento virar memória, tu precisa de uma fórmula, Sandrão, que é repetição. Não é hoje que essa gaveta cheia de conteúdo novo vai sair do sistema límbico, né? Não vai sair do estriado, que tem associação com o sistema límbico, e vai ir para o córtex e vai ser guardado no nosso HD. Se tu teve foco, teu sistema de memória reconheceu aquilo, construiu as gavetinhas do conhecimento. Assim como está na figura ali. Se tu repetiu, virou um hábito. Tu entendeu? Por isso a importância de que tu persista, tu tenha foco para aprender o negócio e tu persista naquele... Quanto tempo tu demorou para introjetar isso e explicar para as pessoas? Cara, eu comecei o curso no sábado, que foi um curso revolucionário na minha vida, assim. E até agora, antes de vir para o episódio, eu estava recapitulando e ainda isso não está guardado na minha memória ainda. Tá longe de ser. Não consolidou, porque Não tem uma coisa muito importante na nossa memória, né, que para o estudo ela é fundamental, né, e uma delas eu trouxe aqui, né, que é a figura, né, a imagem, né. Então, o nosso cérebro, né, eu estudei muito na minha vida, né, para passar em vestibular, passar concurso, passar a prova de especialização. Então, é uma vida assim, ó, tu praticamente passou em concursos bem concorridos. 90% do tempo da minha vida foi estudar, né, e há pouco tempo eu descobri como se estuda, né? Como é que o cérebro funciona, como é que a memória funciona e como a gente pode otimizar o nosso estudo para não perder tempo, né? Porque eu lembro que no início eu perdia muito tempo, porque eu era aquela coisa metódica de pegar, abrir o livro, ler o capítulo, selecionar palavras, marcar texto, e aí eu fazia uma coisa muito cansativa, que era pegar o capítulo ali e escrever frases do livro, assim, para decorar aquilo, né? Então, eu tinha cadernos, assim, que eu escrevia 20, 30 páginas, assim, para fazer um resumo, digamos assim, que não era um resumo, na verdade, né? Porque eu não estava resumindo nada, eu estava simplesmente copiando o que o capítulo estava sendo escrito ali na minha frente, né? Então, qual era o problema disso? O problema disso é assim, eu não tinha associação, né? Eu simplesmente lia aquela forma linear ali de escrita, né? E aquilo ali eu tentava tirar ao máximo, porque, né, tem a prova, eu tenho que aprender, eu tenho que memorizar isso. E realmente, né, o esforço era muito maior, né? O esforço para aprender aquilo era muito cansativo, demorava mais horas, então eu tinha que estudar 6 horas, 7 horas por dia. Então, muitas vezes eu via que aquilo ali, assim, ó, a quantidade que eu conseguia aproveitar daquilo era muito baixa. Então, eu não tinha uma ideia assim, como é que eu vou melhorar isso? Como é que eu vou armazenar mais, né? Porque às vezes tu tá E quando tu passou em medicina, por exemplo, que é um concurso difícil, tu estudava dessa forma? Eu estudava dessa forma. Mas tu passou?
Passei, né? Mas aí que tá, Sofreu. um esforço grande, né? Eu fiz um esforço grande e depois, com o tempo, eu vi que eu poderia fazer um esforço menor se eu utilizasse melhor o meu cérebro. Por isso que às vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo para estudar, mas na verdade não é o tempo para estudar, é como tu estuda, né? A qualidade daquele estudo. Porque assim, se eu tenho 2 horas por dia para estudar, né? Se eu vou sentar lá, vou abrir o livro e vou deixar meu celular do lado, cada notificação do celular eu vou checar, eu vou responder as pessoas que estão perguntando coisas para mim no WhatsApp, eu vou deixar a televisão ligada, eu vou sentar ali pensando, poxa, amanhã eu vou ter que ir lá numa reunião, vou ter que fazer tal coisa, vou ter que pegar o ônibus e tal. Acabou o teu estudo. Tuas 2 horas foram pro lixo. Perdeu assim. teu foco Então, total, nem, tu não nem, tava sen- mergulhado naquele nem assunto. senta para estudar com a tua cabeça pensando em outras coisas, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer, isso daí é estudado, isso daí é uma coisa cientificamente comprovada, né? A primeira coisa que tem que fazer antes de estudar é o posicionamento mental. O que eu vou fazer com esse conhecimento que eu vou aprender aqui agora? Né? Então, eu tenho uma prova para fazer, beleza. Eu odeio conteúdo, por exemplo, estudar matemática, estudar física, estudar geografia, todos os conteúdos aí que a gente sabe, né, que é do 2º grau, que a gente precisa estudar para passar no vestibular, enfim. Muitos dos conteúdos tu não gosta, né? Até dentro da matemática tem muitas coisas que tu não gosta. Só que o meu posicionamento mental naquela época era foco naquilo, né? Por mais que o meu estudo fosse cansativo, que eu estudasse errado, o meu foco era, então meu cérebro se forçava a entender aquilo, porque eu sabia que aquele momento ali era o momento que eu tinha que aprender e eu tinha que executar aquilo naquele dia, na prova, para que eu pudesse ter o êxito, né? Então, o posicionamento mental eu já tinha sem saber que eu tinha, né? Sim. E isso daí acho que é o primeiro ponto, né? Tu tem que ter o posicionamento mental de entender o que tu tá fazendo com aquilo, né? E aí quando tu lê alguma coisa, tu tem que dividir a tua leitura em 3 pontos, né? Que é o contexto, a estrutura e a lógica, né? Então, se tu entende o contexto que aquele conteúdo tá, né? Eu tô aprendendo isso daqui, é um conteúdo de matemática, ele versa sobre tal coisa. Se tu entender a estrutura é dividida em tópicos, em situações assim que eu vou ter que decorar alguma tabela, que eu vou ter que aprender algum conceito básico, que esse conceito tem que fixar em mim, né? E a lógica, né? Por que eu tô aprendendo isso? Qual é a moral desse conteúdo aqui, desse capítulo que eu li, o que ele me trouxe, o que eu posso associar. E aí, assim, associar. A nossa memória, ela é associativa. O cérebro, ele é uma estrutura, assim, que ele não trabalha de forma linear. Não adianta tu sentar, ler um capítulo de um livro e tu achar que tu vai decorar todas aquelas frases ali e tu vai sair recitando tudo ali. Por isso que tinha aquele ditado de cursinho. Aquelas frases que para lembrar na prova. Isso se chama métodos mnemônicos, né? É uma palavra estranha, mas é uma maneira de tu decorar, criar uma frase, criar uma música com a fórmula da física. A música do momento que tem a fórmula toda da física, tu não lembra da fórmula, mas tu lembra da música. O nome dos presidentes do Brasil, da Brasil República lá, aí tu cita lá, faz um mnemônico lá, ou pega a primeira inicial de cada nome, aí monta uma Agora eu lembrei, uma olha que loucura, cara. Eu aprendi isso quando eu tinha 16 anos no meu colégio em Erechim. A frase para decorar os planetas que caíram no vestibular. Minha avó tem muita joia, sempre usa no pescoço. Não, agora veio na minha cabeça, cara. Cara, olha isso aí. Isso aí é associação. Minha é Mercúrio ou Marte, não sei. Vó é Vênus, tem é Terra, muitas, acho que é Marte. Joias, Júpiter, sempre Saturno, usa Urânio, sei lá. Urano. No Netuno, pescoço, Plutão. Olha aí. Cara, agora veio na minha cabeça essa frase, eu aprendi quando tinha 15 anos. Imagina, né? Olha só quanto tempo passou, né? E a gente falou no assunto, né? Que estimulou ali o teu cérebro a buscar um conhecimento. Minha memória tá boa, hein? Mas é porque tu fez a maneira certa, né? Tu achou o caminho do cérebro como ele faz para memorizar as coisas, né? Então, essa ideia da gente sentar e decorar ali, parte por parte, ler frase por frase. Não associa. Tentar, né? Eu vou decorar. Não existe isso, cara. Tu tem que associar. E é uma coisa muito interessante que eu aprendi isso, na verdade, quando eu estava na faculdade, né? E eu não aprendi isso lendo no livro. Na verdade, eu vi uma pessoa fazendo e depois de um tempo eu entendi que isso daí era um método de memorização e é assim que o nosso cérebro aprende. Um colega meu que ele era
não era assim dos mais dedicados, né? Ele não participava muito das aulas, ele faltava bastante, não era aquela pessoa assim que estava ali entregue ao curso, né? Ele queria mais um diploma porque ele Era queria... o famoso vida mansa. ele estava tranquilo na vida, né? Digamos Geralmente assim, quem é né? inteligente é mais preguiçoso. Né? E o cara, assim, né? Ele tinha essa técnica de memorização, né? E ele ia bem nas provas, ele passava, assim, não era a melhor nota da turma, mas enfim, ele conseguia ter uma nota adequada, às vezes até provas difíceis, né? E na época a gente tinha muita leitura, muito conteúdo novo e decorar coisas assim mais complexas, né? Então a gente saiu daquela basezinha ali do segundo grau, né? Para entrar no ensino universitário, que daí é um outro nível, né? Então eu estudava célula, sem estruturas e enzimas e coisa lá. Então a gente tinha muita coisa para entender, introjetar para poder fazer. As provas eram discursivas, né? Então não era de marcar, então tu tinha que escrever o conteúdo e tal. E ele usava uma técnica muito curiosa, assim, que ele associava essas coisas, né? Então ele tinha lá, pegava o capítulo do livro, ele começava a criar história na cabeça dele. Ele criava personagens, e o nome do personagem, digamos, era uma enzima. E aí ele bolava um nome parecido que lembrava a enzima, que nem essa questão aí do Marte, Júpiter, minha avó, não sei o quê. Então ele botava coisas assim que ele começava a lembrar daquilo durante a prova e ele começava a trazer o conteúdo para colocar no papel. Então, resumindo assim, para que as pessoas entendam, essa associação é muito importante, mas para que essa associação aconteça, tem que ter um estímulo básico, que é o teu foco. Se tu não estiver focado naquilo ali, se tu não estiver realmente prestando atenção e criando essa associação, tentando se esforçar, aí o teu cérebro vai ser uma memória muito vulnerável, né? Essa gavetinha aí, ela vai ficar cheia, só que é um negócio que não está ainda sedimentado como uma memória, né? Se tu não preparar o teu posicionamento mental antes de qualquer atividade que for fazer de memorização, de estudo... Nada. Não adianta tu estudar. E aí teu cérebro vai evoluir. Se tu sentar lá na tua cadeira lá, que merda, vou ter que estudar esse conteúdo, odeio legislação, putz, um monte de lei, essas coisas aqui, como é que eu vou decorar essas coisas? Então assim, a primeira coisa assim, bom, eu quero passar num concurso, seja qual for, quero passar numa prova, eu quero ser aprovado, né, para qualquer tipo de profissão aí que tu tenha, né, que tu tem que passar por provas, tem que estudar, que tenha lebas, tem um mestrado, um doutorado, coisa que vale assim. Tu tem que sentar lá e dizer assim, bom, isso aqui é para o meu futuro. Eu vou estudar isso aqui agora porque eu preciso desse conhecimento para ser aplicado naquele dia da prova. Então, eu preciso aprender isso daqui. E aí, assim, como é que tu vai aprender? Então, tu vai bolando, né? Isso tem técnicas, enfim, isso a gente pode mais lá na frente destrinchar melhor as técnicas de como tu faz memorização, como tu faz associação, montar mapas mentais de como, né, o cérebro consegue captar imagens. Se botar essa imagem, a pessoa que está no YouTube agora vê essa imagem aí, pegar o áudio e associar isso, ela vai daqui a uma semana lembrar, da gavetinha, tinha uma estrutura que ele falou o nome que eu não lembro agora, mas era alguma coisa a ver com gavetas, a parte anterior, a parte posterior, isso aí vai se juntando, né? E aí essa questão também da repetição, né? Isso é muito importante, né? Porque tu constrói o conhecimento, né? Até ele é metabolizado, digamos, ali no cérebro, e aí depois tu volta para aquele conhecimento, aí tu consegue lapidar melhor aquilo, então tu consegue entender melhor, daí tu pega o teu resumo lá, o mapa mental que tu fez, mantendo o posicionamento mental de que tu tem que aprender aquilo, tu vai construindo aquilo vai solidificando. E aí, ó, com 15 anos tu aprendeu os planetas da Terra. Tu não precisa disso daí para nada na tua vida, mas tu tem esse conhecimento ainda. É tipo caminhar, correr, tu não precisa ficar lembrando como se faz, já tá... Pô, eu nem lembrava disso aí, cara. Agora veio na minha cabeça E são gatilhos, né? Entendeu? Isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que usar na nossa memória, que são os gatilhos, né? Coisas que a gente tem que colocar ali que nos lembram, né? Então, esse dia eu estava estudando tal matéria e aí, tipo, tu faz uma associação com alguma coisa ali local, com alguma situação ali que tu tá presente no dia e tu põe aquilo ali como um gatilho. Quando tu lembrar daquela situação, automaticamente todo aquele conhecimento vai vir na tua cabeça. Eu queria falar pra galera que tá nos ouvindo o seguinte, não deixem de estudar, não deixem de se concentrar. A gente estuda muito no colégio, nosso cérebro tem formação, depois na faculdade a gente aprende a nossa profissão e depois a gente passa a ser reprodutor, né? A gente passa a ser repetidor e a gente termina sendo robô, né? A gente termina a nossa vida sendo robô. O que é robô? Só repete. E aí, por quê? Porque em um determinado momento da nossa vida a gente deixa de estudar. Deixa de ler, as pessoas deixam de ler coisas novas, aprender coisas novas, se aperfeiçoar no seu conhecimento, né? Ficam repetindo, não tem muito, na minha área tem muito isso, né? Aquele personal só trabalha musculação, aquele preparador físico, porque ele só estudou musculação, ele só sabe musculação,
mas hoje tem mobilidade, tem estabilidade, tem potência, tem resistência, tem uma série de conteúdos que dá para te enriquecer o treinamento de qualquer ser humano ou de qualquer atleta, mas aquele preparador físico fica trabalhando só aquilo, porque foi aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele acredita. Eu ouço muito, mas aquele médico já está muito velho, sempre a mesma coisa, sempre aquele mesmo protocolo, não tem uma outra saída para aquele problema. Não sei, isso tem muito. Falou agora de médico e estudar sempre, né? Então, a gente começou falando do Alzheimer, né? Das pessoas que perdem memória, que o cérebro vai atrofiando, o neurônio morre, isso é inevitável, né, cara? Mas tem algumas atitudes que a gente tem ao longo da nossa vida que pode evitar que isso aconteça, né? Tem um livro que eu li... Uma das principais é estudar. Tá, mas um livro que eu li sobre neuroplasticidade, né? Ele... conta a história de um médico anestesista, né, que ele acabou se aposentando aos 70 anos, só que ele estava tão bem, né, fisicamente e mentalmente, que ele continuou trabalhando. E ele parou de trabalhar aos 90, não porque, né, não conseguia mais por questões físicas de saúde, mas parou por parar, assim, porque ele viu, bom, agora daqui para frente eu vou tocar minha vida de outra maneira. E aí o cara foi investigar a vida do anestesista, né? Porque como que ele chegou, né, aos 70 anos, se aposentou bem, continuou trabalhando ainda na mesma atividade dele, e por que ele não tinha o que algumas pessoas tinham de desenvolvimento de perda de memória, de dificuldade para locomoção, de uma série de limitações aí que a velhice vai impondo na gente quando a gente está envelhecendo, né? Aí ele foi ver que o que o cara fazia, né? Ele sempre estudou, né? Ele disse assim, minha vida toda foi estudar, eu nunca parei de estudar, nunca parei de ler, mas ele não lia só a parte da medicina, ele não lia só anestesia, então não lia só livro de anestesia, então ele lia vários livros, ele aprendeu a jogar xadrez, então ele era um mestre no xadrez, ele aprendeu a instrumento musical, então ele aprendia línguas novas, então ele estava sempre aprendendo. E o cara fez outra faculdade, fez uma faculdade de matemática, ele disse que adorava matemática na época da juventude dele, o cara foi lá, fez um curso de matemática, adorava lógica, fazia exercício de lógica, assim, por esporte, não porque ele tinha que fazer, porque ele ia fazer uma prova, alguma coisa assim, não, porque ele adorava, aquilo era estímulo para ele, né? E a vida dele foi sempre isso, estimular o cérebro dele, né? E quebrou aquela ideia, assim, de quando a gente é velho, a gente não aprende mais. Muito pelo contrário, a neuroplasticidade é uma coisa que é mais ou menos assim, o cérebro ele vai se transformando, né? Tanto mais quanto para menos, né? Então, se tu não estimula o teu cérebro, se tu não trabalha ele, se tu não age em outras áreas, né? Aquilo ali vai ficando, né? Porque tu falou, o cara repete, o cara vai ficar naquilo ali, o cérebro dele vai ficar estagnado, porque o nosso cérebro precisa disso, né? A gente é um ser curioso, a gente precisa de estímulo para desenvolver. Não tem como a gente ficar parado. Deixa eu te dar uma notícia ruim. Estagnar não vai. Porque o nosso cérebro é neuroplástico, ou seja, ou ele está melhorando ou ele está piorando. É muito difícil um neurônio, uma célula neuronal estagnar. Então, a pessoa precisa estimular mesmo. Então, fica aí o nosso aviso, né? Estimulem o seu cérebro, leiam, aprendam uma nova habilidade, não deixem de estudar, não deixem de ter essa curiosidade, porque para formar essas gavetinhas... Fala dos taxistas aí. Eu só queria falar assim, nessa figura que está aí, que foi legal que ficou aí o episódio todo quase... Essa parte, eu vou falar que é azul, eu não sei reconhecer cores, né? Eu sei, para mim é azul, vermelho e marrom. Essas três cores aí, tá? Na parte azul ali é o córtex. E o córtex pré-frontal, que é a parte onde sedimenta as nossas memórias, que guarda, né, o nosso HD, ele é a maior parte do nosso cérebro. Ali o sistema límbico, onde tem a amígdala, não aquelas amígdalas que ficam na nossa garganta, né? É a amígdala do cérebro. Essa parte vermelha é onde é o nosso sistema límbico, que processa nossas emoções, ali que a gente tem a recompensa, tem a curiosidade de buscar coisas novas, é ali que o nosso aprendizado tem o primeiro contato. Só que a maior parte dos neurônios do nosso cérebro estão na partezinha marrom, que é ali no nosso cerebelo. 80% de todos os neurônios que existem no nosso cérebro estão ali. Sabe por quê? Porque o cerebelo é um dos responsáveis pelo movimento. Então é isso que eu quero falar agora. A importância da atividade física. Olha só, olha o tamanho do cérebro, e todo aquele cérebro daquele tamanho todo, 20% só de neurônios. 80% dos nossos neurônios ficam armazenados nessa estruturazinha ali, marrom, que vocês estão vendo, que é o nosso cerebelo. E aí eu quero trazer um dado que é o seguinte, né, para fortalecimento de memórias,
para quem quer passar num concurso difícil, para quem quer performar melhor na vida. A região muito importante é o hipocampo, né? O hipocampo é o carro-chefe, digamos assim, do nosso aprendizado, tá? E o hipocampo ele tem relação com a amígdala, ele tem relação com todas as nossas atividades de aprendizado, tá? E aí foi feita uma pesquisa na Universidade de Pittsburgh em 2010, porque a partir dos 40, 45, 50 anos, as células do nosso hipocampo começam a morrer. E aí a gente começa a ficar sem memória. Por isso que a gente fica com demência. Muitos idosos acabam chegando no fim da vida dementes, porque já não existem mais células, já não existem mais neurônios no hipocampo. E aí eles submeteram 120 pessoas ao treino, pessoas já em idade mais avançada, e perceberam que o exercício físico não só freou a perda dos neurônios no hipocampo, né? O exercício físico não só fez com que o cérebro parasse de perder essas células neuronais daquela região relacionada à memória, mas o exercício físico fez com que ainda tivesse neurogênese, ou seja, teve um aumento de 2% no número dessas células no hipocampo das pessoas que se exercitaram. E aí a gente já vem falando há alguns episódios, cara, tenta se alimentar melhor, tenta dormir melhor, tenta comer melhor, te exercita melhor, sai do sedentarismo, sai dessa vida mais ou menos, vem para uma vida, a gente está te convidando para uma vida que tu vai performar melhor, que tu vai se sentir melhor, que tu vai ter mais gratificação no teu trabalho, tu vai performar melhor no teu trabalho, na tua família, vai estar menos cansado. E os caras da Universidade de Pittsburgh demonstraram que, além de tudo, o exercício ajuda a tu fortalecer as tuas memórias. Além de tudo, o exercício ajuda a tu melhorar a tua memória e ter uma performance melhor na vida. Então, esse é o meu apelo hoje, assim, para que as pessoas entendam mesmo que a atividade física, o sono, a boa alimentação, ela é muito importante na consolidação da memória, no aprendizado. Se tu tá nos ouvindo, tá fazendo vestibular, te exercita, dorme bem, porque para que essa gavetinha de conhecimento ela seja dorsalizada e depois ela seja guardada como uma memória, como um hábito, tu precisa de repetição, tu precisa de exercício, tu precisa de sono adequado, para que tu consiga performar melhor. É isso aí. Tá bem, voltamos à base forte, né? Mas em relação ao sono, né? A questão fundamental aí, todo mundo eu acho que não, né? Mas eu acho que uma boa parcela das pessoas quando estudam, né, tem aquela ideia de vencer a madrugada estudando, né? Tomar café, tomar estimulante. Às vezes apela até para o doping mental que se diz, né? A pessoa mal sabe que está jogando que é o uso de ela. medicamento, né? Isso é uma coisa perigosíssima, né? Então usa medicamento para se manter alerta, para ter mais atenção, foco ali naquele lugar. Isso na verdade não traz assim um benefício comprovado, não traz um benefício bom para a pessoa, né? Se tu tá pensando em longo prazo, assim, em concurso público, alguma coisa que tu tem que estudar, às vezes anos, né? Então a pessoa tá ali sistematicamente todos os dias com essa rotina de estudo, né? Pensando, daqui 2 anos vai abrir o edital, vou ter que estar preparado, ou abrir o edital, vou ter que estudar mais, então fica aquela pressão e a pessoa acaba indo para caminhos que não são os melhores, né? E essa base é importantíssima porque, assim, o nosso sono é o momento que as nossas memórias são consolidadas, né? Se tu não dorme bem, se tu usa remédio para dormir, qualquer tipo de outra maneira que não seja o sono natural, de certa forma a tua memória vai ficar ruim. No curso de Neurociência e Comportamento, o Wesley Delanogari, que é esse neurocientista, falou o seguinte, isso me marcou muito, que durante o dia, os teus neurônios são marcados com um neurotransmissor que se chama acetilcolina, tá? Eles são guardados nessa gaveta com acetilcolina. Só que para formar memória é imprescindível que esses neurônios sejam marcados com acetilcolina. Só que só vira um hábito, só dorsaliza esse estímulo, ou seja, só vira uma memória consolidada mesmo, se tu dorme. Durante o sono, parece que é durante o sono que esses neurônios do aprendizado marcados com esse neurotransmissor, né? Eles são dorsalizados e viram uma memória, viram um hábito. Por isso que... é bem por isso, mas é uma das possibilidades aí que as pessoas que usam medicamento para dormir vão falar que Rivotril, Zolpidem,
alprazolam, enfim, tem um mundo aí de remédios que a indústria farmacêutica, né, ela vai se promover em cima disso, né? As pessoas querem uma bengala, estão com dificuldade para dormir, vão lá no médico, né, para não trabalhar essas questões mais pontuais aí de vão melhorar o sono, vão fazer atividade física, vão comer melhor. O cara só dá uma receitinha lá, ó, toma isso aqui, tu vai dormir melhor. Aí acabou. A pessoa fica naquilo ali o resto da vida. Por quê? Raso. Porque o sono não é o mesmo sono natural, tá artificializando o teu sono, né? Então, assim, tua memória começa a ficar prejudicada. E a longo prazo, o uso crônico das medicações já é comprovado, causa demência, né? Perde neurônio, perde memória, a pessoa fica confusa, fica esquecida. Fora outros problemas de dependência, né? Que daqui a pouco a pessoa vai chegar no momento e vai dizer assim, doutor, tô tomando o remédio, não tá adiantando mais, continuo sem dormir. E aí tu entra num ciclo infinito de o que é? Não, vamos ter que aumentar a dose. Não, vamos trocar o remédio. Aí tu vai abaixando esse, vai aumentando aquele outro. Vamos tentar ver se a gente consegue. Nunca melhora. E acabou, porque daí tu vai tomar remédio para dormir, aí daqui a pouco tu vai tomar remédio para acordar, daí tu vai ficar naquele ciclo químico ali indefinido, né? E a tua vida vai pro buraco, né? Porque daí isso tudo não vai melhorar a tua vida, isso tudo vai piorar a tua vida. Piorar. Eu ia falar também, por exemplo, na minha área, que é o emagrecimento, que é o treinamento, né? As pessoas falam, eu não consigo emagrecer. Isso é muito comum. O emagrecimento nada mais é do que um hábito, né? O teu hábito comportamental vai resultar no emagrecimento. Só que daí as pessoas falam, eu não consigo parar de comer doce, eu não consigo emagrecer, eu não consigo treinar, tenho muita preguiça. Tu construiu um hábito de comer doce, tu construiu um hábito de preguiça e aquilo ali, tu repetiu por tanto tempo esse hábito que aquilo ali já foi engavetado no teu cérebro como um comportamento solidificado já. E não é que as pessoas não conseguem. A gente acabou de ver que para o cérebro assimilar um novo comportamento, ou seja, vou treinar agora, vou me alimentar melhor, tu precisa de foco, ou seja, tu precisa treinar, tu precisa te focar naquilo e tu precisa de tempo. As pessoas não dão tempo e não conseguem emagrecer. Então, deem tempo para que o teu corpo solidifique esses comportamentos. Pois é, então é o que eu sempre falo, né? As pessoas, quando chegam lá querendo emagrecer, enfim, elas pensam no imediato, né? Só que eu sempre digo assim, né? A pessoa não demorou 6 meses para engordar, 1 ano, né? É um hábito de vida, às vezes 20, 30 anos naquele processo, né? E aquilo ali, como tu falou, já está consolidado. Então, para a pessoa retornar ao normal, que seria praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, também é outro processo que vai demorar tempo, que a pessoa tem que reaprender. O sono é a mesma coisa, né? Então, a pessoa toma remédio, ela desaprendeu totalmente a dormir, ela ficou dependente. Então, tu tem que começar a fazer a pessoa voltar, Por que processo. Que a pessoa desaprende a dormir? Porque o que acontece, né? Tu usa... Isso tem a ver com ansiedade, será? Tem a ver um pouco, mas tem a ver com todo o mecanismo, né, da pessoa, né? Então, primeiro assim, por que ela não consegue dormir, né? Então, pensamentos acelerados, não consegue relaxar. A gente tem que pontuar aonde que está o problema, né? Então, se a pessoa chegar e eu não consigo dormir, né? O que é o problema? A pessoa está com depressão, a pessoa está ansiosa, a pessoa passou por um trauma. É um comportamento. Não dormir é um comportamento, então. Exatamente. É um problema de saúde, né? Sim. Não dormir, né? A gente não conseguir dormir é um problema de saúde. Mas eu costumo falar para meus alunos que isso é treinável. Por exemplo, as pessoas adoram, que nem tu falou, um remédio para dormir. Mas é que é o mais fácil. É o mais fácil. As pessoas não querem se esforçar. É isso que eu te falei, para o médico é uma canetada ali, um carimbo e volte daqui a 6 meses, ou seja feliz com o seu remédio, ou volte quando der 2 meses a receita, volte daqui 2 meses para pegar uma próxima. E a pessoa quer uma pílula que vai fazer ela dormir, só e que a pessoa ela não quer investigar porque ela não está dormindo. É que a pessoa se sente bem, porque daí ela vai tomar o remédio, ela vai dormir, daí ela vai sentir, nossa, eu dormi, que bom. Então na cabeça dela, aquilo, pô, consegui dormir. Então vai gerar uma recompensa, né? Então a gente está criando outro mecanismo de recompensa. Né? Eu não consigo dormir, agora eu resolvi o problema que eu consegui uma medicação para dormir, só que o problema está lá. É o que eu sempre digo, né? O problema tem que ser... Quando parar a medicação... O problema tem que ser abordado, não adianta tu dar a solução sem entender o problema, né? É que nem aquela prova de matemática no colégio, professor, não adianta tu deixar a resposta ali, eu quero ver o desenvolvimento do cálculo, né? Então, mesmo que tu erre o final ali, se tu tem desenvolvimento, eu vou te considerar. Agora é a mesma coisa, eu tô te dando a solução, mas eu não tô querendo saber do teu problema. Eu não quero saber porque tu não dorme, o que está acontecendo com a tua vida, tu tem condições de fazer atividade física, como é que tá a tua alimentação, isso é ignorado, né? No meu dia a dia, muitas pessoas chegam para mim reclamando que não conseguem dormir. Muitas, não tem ideia. Meus alunos no personal, por exemplo, cara, muitos me reclamam e geralmente o sintoma é o seguinte, eu sou muito ansioso. Quando eu deito, eu começo a pensar em 1000 coisas e daí eu não consigo dormir. E daí, então, manifestou esse comportamento do pensamento acelerado. Então,
talvez a solução para que tu consiga melhorar o teu comportamento e durma é criar gatilhos no teu dia. Na tua noite, que quando tu deitar na tua cama, tu vai acessar esses gatilhos e vai conseguir dormir melhor. Por exemplo, um gatilho, vou fazer uma respiração profunda. Deitei na cama, vou fazer respiração profunda. Pô, quando eu deitar no meu quarto, eu vou desligar tudo, vou ouvir uma música que eu gosto, que relaxa. Uma música relaxante, aquelas que... Som de chuva, por exemplo. Botou som de chuva... No YouTube ali tem, né? Músicas para dormir. 8 horas de som de chuva. Né? A pessoa acorda com som de chuva ainda. Passarinho. Um gatilho terrível pro sono é quando tu deitar na cama e tentar resolver toda a tua vida na cama. Esquece. Tu não vai conseguir dormir. Esse problema de sono vai se perpetuar. E mais do que isso, a maioria dos problemas tu não vai conseguir resolver naquele momento. Tu não vai poder fazer uma ligação porque a quem tu quer ligar já está dormindo. Tu não vai poder abrir tua empresa para xingar o contador. Tu não vai precisar abrir tua empresa para matar um funcionário que fez tudo errado naquele dia, ou tu não vai conseguir te resolver com os erros que tu cometeu. Geralmente, os problemas da noite, eles não estão sob o teu controle. Então, talvez o ideal seja criar gatilhos mesmo. Respirações mais profundas, oração, meditação, uma música, um cheiro, né? Lá em casa a gente usa muitos óleos essenciais que são fantásticos, cara, fantásticos. E se tu não mudar o teu comportamento, meu amigo, vai continuar não dormindo e só vai mudar a reclamação. Vai perambular de um psiquiatra pro outro, de um médico pro outro, de um personal pro outro, só que se tu não mudar o teu comportamento, se tu não treinar o teu comportamento para dormir, porque é comportamento, e comportamento é treinável. Eu como doce, eu treino, deixo de comer doce e começo a me alimentar saudável. Eu tô obeso. Eu mudo, eu emagreço. E conversar e tentar entender o porquê que a pessoa não dorme. Eu acho que isso é um ponto porque se tu não sabe por que tu não dorme, não tem como tu atuar, não adianta tu tomar remédio, porque é isso que eu sempre digo, o problema segue, né? O problema segue. Tu tá lá, a casa tá pegando fogo e tu tá pensando, o que tá acontecendo aqui? O que eu posso fazer? Vou desligar a chave geral aqui, ver se apaga o fogo. Então tu não tá tratando de nada, né? Precisa atacar o fogo, né? Ele tá fazendo uma atitude ali que não vai causar efeito nenhum, né? Só vai retardar o problema, né? Isso é importante, né? Porque a gente está tratando de memória aqui, o sono é importantíssimo para a memória. Então, se a pessoa não dorme bem, não tem como ela ir bem. Então, tem muita gente que fica super ansioso, né? Por questões de prova, de concurso, naquela pressão de passar, tem a obrigação, eu quero melhorar de vida e fica naquilo, e é isso que começa a pessoa a desenvolver doença, né? Começa a ficar ansiosa, começa a ficar preocupada demais. Às vezes está ali num evento, sei lá, um aniversário, e está pensando, devia estar estudando, né? Tem muita gente estudando o concurso, saiu, tem não sei quantos mil candidatos por vaga, e aí tu fica naquela ansiedade, aí tu começa a botar tudo por água abaixo, todo o teu esforço, tudo aquilo que tu construiu naquele tempo ali que tu já está estudando, tá botando isso por água abaixo, porque tu tá te preocupando demais, né? Porque uma pessoa que tem foco, uma pessoa que estuda com foco, uma pessoa que tem a mentalidade, que usa as técnicas para memorização, ela não tá preocupada com o tempo que ela estuda. Ela sabe que ela está estudando, ela sabe que ela está aproveitando e ela sabe organizar o tempo dela. Uma pessoa organizada também, que é uma coisa que a gente põe muito aqui, né? Se tu tem organização, tu consegue fazer tudo. Não adianta tu dizer, eu não posso porque vou ter que estudar. Não, eu não posso porque... Tu tem teus horários, tu sabe ali, eu vou hoje lá num aniversário, não sei o que, do meu amigo, da minha família e tal, mas eu sei que depois dali eu vou ter um horário para estudar, vou ter o meu horário de revisão, né? Aqueles horários eu vou reservar exclusivamente para aquilo, então tu vai trabalhar em cima disso, né? Então tu vai poder fazer tudo, né? Uma das coisas que eu mais tinha problema quando eu estudava nos tempos atrás era exatamente organizar isso, né? Eu focava a maior parte do tempo em estudo e pouca parte do tempo em lazer, né? Aí depois eu comecei a mudar. Não, vou ter que botar Começou a equilibrar. Botar uma atividade física nisso daí, porque não adianta, eu ficando ansioso, tô ficando preocupado, tô tendo esses problemas aí de quando eu tô fazendo alguma coisa, eu tô preocupado que eu não tô estudando, então teu cérebro começa a te sabotar. O cérebro ele também sabota a gente, né? Então tu fica com aquela preocupação de que, olha, vamos ter que estudar, tu tá fazendo uma coisa que não é estudar, porque tu não tá estudando. As pessoas não têm ideia, grande parte das pessoas não tem ideia como é maravilhoso e benéfico para a vida, para a saúde, se exercitar. Como é benéfico para o teu dia a dia, para a tua saúde, para o teu cérebro, dormir bem. As pessoas acham que é maravilhoso ter um carro importado, acham que é maravilhoso ter uma cobertura, acham que é maravilhoso ter
tudo que o mundo material nos oferece, só que elas esquecem de investigar e se dedicar pro quão maravilhoso é tu dormir bem, quão maravilhoso é tu se exercitar bem, quão maravilhoso é tu cultivar bons hábitos na tua alimentação, quão maravilhoso é tu não ser obeso e daqui a pouco... O engraçado é que as pessoas que têm, né, o poder aquisitivo alto, né, poder aquisitivo alto, elas acabam desenvolvendo esses transtornos de ansiedade, de depressão, né, que a preocupação muda, né, porque tu tá ali mostrando que tu tá bem sucedido, que para nossa sociedade o sucesso vem meio material, né? Então, no carro que tu compra, onde tu mora, a roupa que tu veste. Então, isso é a medida do sucesso na nossa sociedade, é isso, infelizmente, né? Não é o quanto tu dorme bem, o quanto tempo livre tu tem para tua família, para os teus amigos. Isso daí não é medida de sucesso. A medida de sucesso é o carro que tu anda. E aí, as pessoas que têm isso daí na cabeça, elas acabam resolvendo esse transtorno porque elas começam a se preocupar demais, né? Porque, agora eu tenho um carro que vale 400 mil. Como é que eu vou sair na rua com esse carro? Vou ter que blindar o carro, vou ter que ter mais segurança. Pô, meus filhos não podem brincar na rua porque vai que alguém sequestre eles e sabem que eu tenho dinheiro. Então, tu começa a entrar num outro mundo de preocupações aí que acaba com o teu sono. Independente do nível social da pessoa, independente do nível social da pessoa, todos nós vamos descobrir que não existe riqueza maior do que dormir bem. Exatamente. Não existe fortuna no mundo todo que possa comprar uma noite maravilhosa de sono. Qualidade de vida, né? Isso aí que é o que a gente tem que ter. Não existe também nada no mundo que possa comprar paz de espírito. Nada que possa comprar tu ter hábitos saudáveis que vão te tornar uma pessoa saudável, uma pessoa que não seja obesa, que não desenvolva uma doença metabólica como a gente tem tratado. Então, acho que para encerrar, a gente podia ficar com essa mensagem, né? Para consolidar tuas memórias, durma bem, se exercite bem. Para consolidar teu aprendizado, tenha foco no que tu está fazendo. Use a concentração para que tu consiga focar e realmente transformar um aprendizado numa memória, num hábito. E agradecer as pessoas por terem ficado até aí, até agora nos ouvindo e nos acompanhando. Agradecer ao Sandro também, que trouxe tantos conteúdos legais sobre aprendizado, sobre memória. Galera que dá para ouvindo, falar mais, viu? Se a galera no próximo episódio a gente vai continuar desenvolvendo esse tema. Se a galera quiser aprender mais técnica de estudo, como estudar mais e melhor, ou menos e melhor, no caso, né? Então, se a pessoa tem pouco tempo para estudar, se quiser aproveitar esse tempo para tirar o máximo possível, né? E isso daí a gente pode... Vamos deixar para o próximo episódio. Vamos continuar esse tema. Daqui semana que vem a gente traz... Se as pessoas quiserem, né? Se as pessoas comentarem lá que querem que a gente continue falando... Nós vamos abrir uma caixinha. Vamos deixar a critério das pessoas que estão nos seguindo, que estão acompanhando o conteúdo. Se elas quiserem que a gente debata mais esse tema, que elas quiserem falar mais de memória, a gente vai falar. Ou se quiserem outro tema também, a gente vai falar. Se querem voltar para o emagrecimento, a gente fala de emagrecimento. Porque aqui o conteúdo é infinito, né? A gente vai atrás, a gente estuda, a gente procura... E a gente está aqui para debater também, né? Que as pessoas participem também, que as pessoas interajam, que as pessoas venham aqui, tragam suas dúvidas, né? E na medida do possível a gente vai tentar buscar responder a maior quantidade de dúvidas que puder. Muito obrigado a todos que ficaram até aí. Lembra, se tu tiver alguém na tua família que está passando por esse desafio de performar melhor, de aprender, compartilha o episódio, curte, vai nos ajudar, compartilha com a tua família, nos grupos do WhatsApp lá. É assim que a gente vai crescendo aos poucos e disseminando boas práticas. Muito obrigado e até a próxima. Agradeço a todo mundo aí e sigam a gente nas redes sociais, Base Forte Podcast, entra lá no YouTube, segue a gente, ativa a notificação. Toda semana a gente vai tentar largar um conteúdo novo e, se possível, aí vocês puderem comentar e divulgar nosso projeto aí, a gente fica muito feliz. Obrigado e até a próxima.